Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje é dia de alemão com diálogo e hoje a gente vai aprender a reclamar no restaurante. Im Restaurant sich beschweren. Im Restaurant significa no restaurante. E sich beschweren é reclamar, tá? Beschweren é reclamar. E o sich? Aqui em alemão, quando eu falo que eu reclamo de alguma coisa, eu digo eu me reclamo. Ele se reclama. É um pouco estranho, né? Porque em português o verbo reclamar não tem esse si, esse mi, não é um verbo que a gente chama reflexivo, mas em alemão sim. Sich beschweren significa reclamar, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ler um diálogo. Eu vou ler primeiro o diálogo todinho em alemão e depois a gente faz aquele trabalho de análise do texto, tá? Um diálogo entre o Gast, que é o cliente, e o Kellner, que é o garçom, tá? Então vou ler primeiro tudo em alemão, depois a gente analisa. Entschuldigung, ja bitte. Es tut mir leid, aber leider ist meine Suppe viel zu salzig. Sie ist ungenießbar. Könnte ich bitte eine neue Suppe bekommen? Das tut mir sehr leid. Natürlich. Ich werde mit der Köchin sprechen. Einen Moment bitte. Vielen Dank. So, hier ist Ihre Suppe. Der Praktikant hatte aus Versehen die falsche Menge Salz in die Suppe getan. Kein Problem, das kann ja passieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Die Suppe geht selbstverständlich aufs Haus. Das ist sehr nett. Ich danke Ihnen. Aber gerne. Bitte sagen Sie mir Bescheid, falls Sie noch etwas brauchen. Jetzt erstmal guten Appetit. Danke. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. O cliente fala Entschuldigung. Entschuldigung significa várias coisas, como desculpa, tá? Mas o Entschuldigung eu uso muito quando eu quero chamar alguém. Aquele famoso dá licença, né? Você quer fazer uma pergunta para alguém, quer interromper alguém, você diz Entschuldigung, dá licença. E o Kellner responde, ja bitte, sim, por favor, né? Ou seja, sim, pois não, né? Nesse sentido. De sim, pois não. Aí o cliente fala, es tut mir leid. Es tut mir leid é uma expressão fixa que diz sinto muito. Sinto muito, es tut mir leid. Sinto muito, tá? Tudo junto. Não dá para traduzir palavrinha por palavrinha. Aber, mas, leider, infelizmente, está, meine Suppe, meine é minha e Suppe é sopa. Então, minha sopa está viel zu salzig. Salzig é salgada. Salzig. Salzig, salgada. E viel zu é demais, assim, insuportavelmente. Já o zu, quando eu digo zu salzig, já é demais. Quando esse zu antes de um adjetivo, já indica que é demais, que já é excessivo. Zu salzig, salgada demais. Quando eu uso viel zu salzig, esse viel ainda dá mais força ainda para esse zu, indicando que está salgada assim, demais, demais mesmo. Sie ist, ela está ungenießbar. Ungenießbar é aquela palavra assim que significa intragável, né? Ruim demais, tá? Uma palavra realmente forte para falar, uma comida que não dá para comer. Könnte é poderia, eu poderia, bitte, por favor. Bekommen, que tá lá no final, significa receber, tá? Quando eu tenho dois verbos, o segundo verbo tá lá no final, que é o caso do bekommen. Eu poderia receber, por favor, eine neue Suppe. Suppe é sopa, eine neue, uma nova. Então, eu poderia receber uma nova, por favor, uma nova sopa? E o garçom diz, das tut mir sehr leid. Das é isso, né? E tut mir sehr leid, a gente viu lá em cima no es tut mir leid também, que é sinto muito. Então, das tut mir sehr leid significa isso me faz sentir muito, né? Sinto muito por isso. É sempre a mesma ideia do sinto muito, tá? Natürlich, naturalmente, ich werde mit der Köchin sprechen. Olha que interessante, aqui eu tenho o verbo werde e lá no final eu tenho o verbo sprechen, tá? Quando eu tenho o verbo werden na segunda posição da minha frase e lá no final eu tenho o verbo no infinitivo, que é o sprechen, que é falar, eu tenho um futuro, é assim que eu formo o futuro em alemão. Werde sprechen. Vai ser eu vou falar, tá? Então, ich werde sprechen, eu vou falar. Mit der Köchin, com a cozinheira. Então, eu vou falar com a cozinheira. Einen Moment, bitte. Ao pé da letra, um momento, por favor. No sentido de um momentinho, me dá um minuto, né? Einen Moment, bitte. E o cliente fala vielen Dank. Vielen Dank, muito obrigado. Simples assim. Aí o Kellner volta e diz, so, hier ist Ihre Suppe. So, então, hier, aqui,
Ist Ihre Suppe? Está a sua sopa. Aqui está a sua sopa. Hier, aqui, né? Está Ihre Suppe, sua sopa. Der Praktikant. Praktikant é o quem, gente? É o estagiário, né? O praticante, aquele que está praticando ainda, o estagiário. Colocaram logo a culpa no estagiário. Der Praktikant, o estagiário. Aí eu tenho dois verbos. Onde é que vão estar meus dois verbos? Sempre na segunda e na última posição. Hatte e lá no final getan. Hatte getan significa tinha e o getan aqui vai significar colocado, tá? O verbo tun é fazer. Mas quando eu tô falando de comida, de cozinhar, eu posso usar o verbo tun no sentido de colocar, acrescentar. Então tinha acrescentado, tinha colocado. Depois eu tenho lá aus Versehen, uma expressão fixa. Por engano, tá? Quando eu quero falar, eu fiz isso por engano. Aus Versehen, por engano. Die falsche Menge. Menge significa quantidade. Falsch, acho que você já pode imaginar, falso, errado. Então, o estagiário colocou por engano a falsa quantidade de Salz, de sal, e in die Suppe, na sopa. Opa, aí o cliente falou, kein Problem, sem problemas. Das kann ja passieren, né? Não tem problema. Das, isso, kann, pode. Ja, é simplesmente uma forma aí de reforçar que tá tudo bem, né? Que acontece mesmo. E passieren é acontecer. Então, isso pode acontecer, né? E esse ja aí no meio tá só reforçando isso. Mostrando que, sim, eu sei, isso pode acontecer, tá? E aí o garçom fala, vielen Dank für Ihr Verständnis. Essa expressão é muito legal também. Vielen Dank, muito obrigado. Für Ihr Verständnis, Verständnis é entendimento, compreensão. Então, muito obrigada pela sua compreensão. Muito obrigado pela sua compreensão. Então, você pode usar essa expressão sempre, né? Por e-mail, por telefone. Todas as vezes que você tiver que pedir desculpa para alguém aí, é um pouco formal, né? Você não vai falar isso com o seu namorado depois que ele te desculpar que você fez alguma coisa errada com o seu namorado. Mas, numa situação formal, faz sentido sim. Die Suppe, a sopa, geht aufs Haus. Geht na segunda posição e aufs Haus. Aufs Haus gehen. O que isso significa, gente? É uma expressão fixa. Significa por conta da casa. É por conta da casa. Geht aufs Haus, tá? É por conta da casa. E selbstverständlich, que tá ali no meio, esse palavrão aí, selbstverständlich, significa obviamente. Então, claramente, obviamente, a sopa vai, né, na conta da casa. Ela é por conta da casa. Aí o cliente fala, das ist sehr nett. Das, isso. Ist, é. Sehr nett, muito legal, muito simpático, né? No sentido de, isso é muito bacana, tá? Tá feliz aí que vai levar a sopa de graça. Ich danke Ihnen. Eu, danke, agradeço. Ihnen, a você. Eu agradeço a você. E o Kellner, né, o garçom diz, aber gerne, mas que é isso, né, com prazer? O gerne significa com prazer. Então, quando eu digo aber gerne, claro, sem problemas, com prazer, né? De nada, fiz aí com todo prazer. Bitte, por favor, sagen Sie mir Bescheid. Sie é você, né? Sagen Bescheid, tá? É uma expressão também, significa avisar. Sagen Bescheid, Bescheid sagen, avisar. E mir pra mim. Então, me avise pra mim, por favor, falls, caso, Sie, você, noch etwas significa mais alguma coisa. Etwas é algo. E noch é ainda. Ainda algo vai ser no sentido de mais alguma coisa. E brauchen, precisar. Então, caso você precise de mais alguma coisa. Jetzt, agora, erstmal, primeiramente, guten Appetit. Bom apetite. Então, agora, nesse momento, simplesmente aproveite sua comida, tenha um bom apetite. E o cliente diz, então, danke, muito obrigada. Então, aí a gente viu uma situação de reclamação em que o garçom saiu super bem, né? Deu para ele uma nova sopa e ainda não cobrou, né? Foi por conta da casa e a gente ainda aproveitou e aprendeu muito alemão com isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se vê, a gente se ouve logo, logo amanhã. Das ist alles. Tschüss!
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!